E hoje a nossa conversa é maravilhosa, ela está voltando ao programa Elgue Você e eu estou muito feliz, doutora Letícia Ribeiro. Olha, obrigada por mais uma vez estar presente, estar aqui com a gente, nos doando um pouquinho do seu tempo, passando um conteúdo sempre importante em um segmento que, olha, a gente precisa sempre estar falando sobre isso. Procedimentos estéticos com segurança. Ao mesmo tempo que você precisa elevar sua autoestima e sua autoconfiança, você precisa fazer isso com segurança, né, doutora? É verdade. Tudo bem, gente? Ai, muito bom maravilha. estar de volta. São muitos leques de opções, né, hoje. Então você fica até confuso em saber o que é bom para você, o que vai ser até ruim, porque tem procedimentos que acabam dificultando, piorando aquele processo, seja de celulite ou seja de processo de envelhecimento. Então, você tem que conhecer muito bem o profissional que você vai realizar os seus procedimentos, porque sim, pode piorar. Olha só. Mas, doutora, antes de nos aprofundarmos nesse assunto, você está muito bem. A maternidade te fez muito bem. E eu fiquei impressionada porque é o segundo filho, inclusive, como estão eles? Tá tudo bem, graças a Deus. Ele e ela, né? Um casal. Ele e ela, um casal maravilhoso. Estou muito feliz, muito realizada. Pronto para vir o terceiro. Olha só! Eu achei que olha, muito corajosa. Eu tenho um, já parei por ali. Achei que foi muito bom essa segunda etapa da segunda gestação, me trouxe muita maturidade, até em procedimentos estéticos, como a gente se iniciou. Eu acho que existem procedimentos e características para aquela pessoa mais jovem, para aquela mulher acima de 40 anos, para aquela mulher de 60. Então, hoje eu falei aqui para vocês, né? Eu estou escolhendo procedimentos com 40 a mais. Olha porque só. eu me sentia mais madura, achei que a minha face está mais madura. Então, foi algo que chamou a minha diferente. atenção, inclusive um pouquinho antes de iniciarmos o bate-papo, eu te elogiei e você falou sobre isso. E eu realmente não tinha esse conhecimento que, dependendo da idade, existem procedimentos que são mais adequados. Sim. É isso? Sim, Elga. Botox não é para todo mundo, não é para todo tipo de pele. Se você tem uma flacidez acentuada na área dos olhos, o Botox, inclusive, pode piorar. Então, pode atenuar aquela flacidez. Para quem não sabe, a toxina trabalha no relaxamento da musculatura e não na paralisia dela, né? Você vê que todo mundo pensa, nossa, o Botox paralisa, que você não consegue mexer. Não, ele relaxa. Mas pensa que você está relaxando o músculo que você precisa muito. E você chega aos 60 anos e quer fazer um Botox onde o músculo já está frouxo, né? Já está com aquela dificuldade de movimento, sem atração. E aí eu venho com a toxina, eu mato mais um pouquinho daquela atração muscular. Então, o ideal em mulheres 40 a mais, tem que estimular colágeno. Então, não só de Botox, nós vivemos mais acima dos 40 anos, não adianta. Então, o estímulo de colágeno. Tem que escolher procedimentos que vá nessa busca, com essa intenção de produzir colágeno, uma retração muscular, melhorando toda a aparência, e aí a gente vê se realmente tem indicação para Botox. Eu já vi muitos casos de Botox, né, pacientes que vêm fazer avaliação, eu acabo não dando minha opinião, a não ser que pergunte, mas se a pessoa está feliz com aquilo, é o que importa para mim. Sim. Sempre me perguntam, e aí, você gostou da minha boca? Às vezes eu não gostei, mas eu pergunto de volta, você gostou? Então é o que importa. Então a toxina, além de fazer esse relaxamento, né, a gente pode fazer aquela atração e fica paralisado aquele movimento onde a flacidez do olho acaba apresentando ainda mais ao invés de resolver. Então, existe procedimento sim para cada tipo de idade, com certeza. Doutora, nesse segmento dos procedimentos estéticos, eu acredito que o conhecimento ele vem evoluindo muito, mas durante a experiência, né? Porque eu acho que todos os dias eu acredito que tem novidades, que tem um procedimento diferente, que tem um produto diferente, um ativo diferente. Sim. E só com esse, eu acredito com a pessoa vai se utilizando e você vai tendo essa experiência com vários tipos de pessoas que você vai entendendo. Bom, tudo a tendência agora mundial, posso te dizer e acreditar, são as tecnologias, né? As tecnologias vieram realmente até para substituir muitos procedimentos invasivos ou minimamente invasivos, que trazem respostas até muito melhores do que uma cirurgia plástica, que a gente tem a tendência a pensar que é definitiva, mas às vezes é uma melhora sim, uma melhora radical, tem mais durabilidade, mas compensação é super invasiva, você precisa de um tempo de recuperação, então as tecnologias vieram realmente
para agregar. E não substitui os invasivos, porque quando a gente trabalha invasivo, a gente potencializa os resultados. Mas, por exemplo, a tecnologia de ultrassom microfocada, que tem utilizado muito, não só eu, mas várias doutoras, várias clínicas, ela é a tendência realmente mundial de tração muscular. Então, vai ser a única tecnologia que a gente consegue trabalhar para fortalecimento da musculatura, que é onde a gente vai perdendo realmente as estruturas dérmicas, né? Por que a gente tem muita ruguinha na área dos olhos? Essa região aqui de têmpora, a gente vai perdendo todas as estruturas necessárias para essa tração, para essa abertura do olhar. Então, o que são as camadas da nossa pele? Músculo, osso, gordura, e esse movimento repetitivo faz com que a gente tenha esse desgaste nessa região. Isso falando da área dos olhos, né? Então, mas a gente falando, por exemplo, de bochechinha, queda de bochecha, se você vê até um bebezinho tem a queda da bochecha. Então, assim, você pode ter genético, às vezes não é um processo de envelhecimento. É da sua estrutura mesmo. Mas a tendência mundial agora são as tecnologias que vieram realmente para ficar. Inclusive, a pauta sugerida pela doutora foi justamente isso, né? Os procedimentos estéticos que não são cirúrgicos. Que possa adiar a cirurgia ou muitas vezes substituir. Eu acredito que seja isso, né, doutora? Todo esse cuidado e essa utilização desses procedimentos retardam ou até evitam uma cirurgia, né? Porque tudo quando você chega a uma certa idade, é uma escolha sua, então, se você está se sentindo bem ou não. Depende muito da maturidade daquela pessoa. Sim. Ela aceitou o seu processo de envelhecimento, eu só quero ter uma qualidade de pele. Então a gente faz um peeling, a gente faz um laser para melhorar a textura, para melhorar aquele brilho, aquele viço. Sim. Então a tecnologia, tanto de ultrassom, como lasers, como endolaser, né, que a gente pode falar hoje, várias tecnologias que realmente não substituem um ou outro, mas potencializa aquela cirurgia que você fez ou realmente você consegue adiar aquele momento. E quando você chega, de repente, aos 60, 65 anos, você aceita aquele problema que você tem e você só quer suavizar. Mas hoje eu tenho treinado muitas minhas pacientes para que elas adiem a cirurgia. Adiar a cirurgia. Porque a cirurgia tem uma consequência, que é a cicatrização, que pode dar super certo, mas pode dar super errado. E a cicatrização faz mais do que dar cicatriz. Quem quer ter uma cicatriz, né? Todo dia tem uma paciente querendo tratar estrias. Para quem não sabe, estrias é uma cicatriz, né? É um rompimento daquela musculatura que é praticamente impossível de recuperar. Doutora, hoje, lógico, na internet, nas redes sociais, a gente tem contato com muita coisa. Então, fala com certos procedimentos cirúrgicos, embora não sejam tão extensos, mas seriam procedimentos mais duradouros, os liftings. O que a doutora entende, não? Diríamos, qual é a sua percepção sobre isso? A minha percepção é que tudo tem a hora certa. Não adianta a gente fazer um lift cirúrgico aos 30 anos. Para aos 60 você está com o mesmo problema. Isso acontece, né, doutora? Não adianta você fazer uma perifroplastia cirúrgica na área dos olhos, se é uma das áreas que você mais envelhece diariamente, por causa não só do movimento, como é muito fina, é uma região muito fininha. Essas estruturas dérmicas são ainda menores, né, nessa região. Então, a paciente que fala que eu estou com 40 anos, eu quero fazer a béfora, eu falo, eu não indico. Mas o cirurgião plástico vai querer, né? Entendo, porque é uma outra visão, né? A não ser que aquela paciente esteja com problema oftalmológico. Então, aquela gordurinha, aquela pele flácida já está incomodando para você enxergar. Entendi. Porque a gente tem que ter várias visões, né? Tanto reto quanto periféricas. Então, a gente faz o teste periférico. Na hora que o paciente já não está mais enxergando o periférico, aí tem indicação absoluta cirúrgica. Mas hoje, o que os procedimentos estéticos trazem? Minimamente invasivo, né? Tempo de recuperação pouco. Às vezes, você nem precisa de tempo de recuperação. Tenho feito muito rinomodelação. A paciente fala, eu tô com medo de fazer cirurgia plástica, tô insegura, com hematoma, com pós, internação. Eu falo, vamos tentar fazer a rinomodelação, para quem não sabe, é um preenchimento do nariz, onde a gente modela o ácido hialurônico e a gente consegue empinar, mudar a juba, mudar a pontinha do nariz. Doutora, eu vejo alguns procedimentos realizados, inclusive muitos por você, que eu falo, gente, pra que cirurgia hoje? E você pensa que isso aí vai sair. O ácido hialurônico tem que diminuir, ele não sai completamente do nosso organismo, isso já está comprovado, que vai ficar 20, 30 anos no nosso corpo. Mas a estrutura, né, do nariz acaba mudando por causa do movimento da fala, da alimentação, de chorar. Então, tudo isso faz com que modela ainda mais o ácido hialurônico a longo prazo. Mas o que é bom, você volta a trabalhar horas depois, ou você sai do consultório já pronto para trabalhar, tempo de recuperação ótimo, e voltando, pode sair. Então, você vai gostar ou não? Bom, saiu, eu gostei, eu vou repetir. Eu não gostei, não vou repetir.
E o grande problema das cirurgias plásticas é que são definitivas, né? Então, não uma lipo, porque você pode engordar, mas no nariz, eu falo, né, que quando a gente mexe ósseo, estrutura óssea, a gente pode dizer que é definitivo. E aí, se você não gostou do nariz? E olha, acontece muito. Mas muito, muito. Principalmente a questão da cirurgia Sim. do nariz. Eu já tive contato com amigas ou pessoas que eu conheci que fizeram e não gostaram do resultado. Sim. Aí é difícil, hein? É, porque você está acostumado com uma fisionomia, você olha para os seus pais, você enxerga o que você tinha, você olha para... Eu tinha esse nariz, mas para que eu mudei? Agora eu tô sem referência até familiar, brincadeira. Não sou contra as cirurgias plásticas. Eu acho que as cirurgias plásticas realmente veio para trazer muita estima para aquela mulher, né, de pós-parto, que a gente sabe como é. A gente muda muito, tanto corporal como facial, porque não é só o engordar, a progesterona, o estrogênio, esse hormônio traz flacidez para o nosso corpo, inevitavelmente. E de repente, quando tem o bebê, esses hormônios despenca. Então você acaba sentindo, eu acho que a cirurgia plástica veio para ajudar e os procedimentos estéticos veio até para complementar os resultados da cirurgia plástica. Você já viu alguma lipo perfeita, maravilhosa? Você tem que... o pós é o mais importante. O mais importante. Isso aí eu já ouvi falar muito e é verdade. Então você faz mesmo aquela... eu acho que scoop de verdade é no pós, né? No pós. Que você vai trabalhando aquele corpo e ganhando um resultado cada vez melhor. Então, duradouro, mas não definitivo. Então não se engane, gente. Eu recebo muito paciente que fala, nunca mais eu vou engordar. Fiz lipo e nunca mais, mas várias. Eu falo, você pode até não engordar no abdômen, mas você não fez lipo no braço, você não fez na perna, você não fez no seu bumbum. Então a tendência é que a gordura vá para outra região do corpo, inclusive na papada. Onde a gordura precisar crescer, ela vai. Doutora, eu vejo que você é fã dos procedimentos estéticos mesmo. E eu entendo que uma pessoa que também tem essa vontade, gosta e se utiliza de uma maneira correta, ela realmente vai evitar um futuro procedimento cirúrgico, né? Estou muito feliz com o que eu fiz no meu rosto. Não dá para contar tudo, mas posso contar algumas coisas. Gostei muito, porque eu não gosto de mudar, né? Todo mundo fala, você não tem preenchimento na boca? Não, eu tenho. Você tem na nariz? Também tenho. Mas é tudo muito natural. Você tem na bochecha? Também tenho na bochecha. Só que assim, eu gosto de fazer meus procedimentos eu mesma, né? Em mim mesma, porque eu sei a característica que eu gosto e é o que eu prego lá com as minhas pacientes. Não gosto da transformação. Eu não posso colocar uma boca que não existe nela, não posso fazer um nariz que vá piorar o que não desejo. Então, eu já na avaliação, eu já seguro a expectativa. E sobre cirurgias ou não, eu faço ou não, doutora, eu sempre vou falar, olha, realmente a gente vai melhorar 50%, 40%, mas se você tem um sonho e você tem, né, a predisposição financeira a estar realizando, então faça. Faça e procure um profissional que faça seu pós-operatório com muita delicadeza, com muito amor e que a pessoa se dedique ao pós-operatório, né, Olga? Porque tem muita gente que vai lá, fecha 10 sessões de drenagem e faz 4. Poxa, a drenagem é um dos procedimentos mais importantes para a cirurgia plástica. É a retenção do líquido, né? Não sei se quem já fez, você já fez? Já, e também evita a fibrose, né? Intestino, eu vou falar uma coisa simples. Senhor. Simples, que é o intestino. Fica pelo menos de 7 a 10 dias sem fazer cocô. Sério? Mas muitas. E a massagem, ela faz essa drenagem, ela faz essa liberação intestinal. Eu falo que o remédio do corpo da mulher é uma drenagem linfática, Olga, porque a celulite começa a Todo gritar. mundo tem que fazer, né? Uma até drenagem, os atletas, né, doutora? se você vê minhas amigas que são super atléticas, falam, mas olha aqui, aperta a tua celulite. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, é a retenção do líquido, é os nossos hormônios, né? A TPM, a pré-menstruação faz a gente inchar, se sente? Você incha bem? Meu senhor, Agora, demais! você imagina numa cirurgia plástica, né? Então, a tendência é que diminuem cirurgias plásticas e estão muito investindo em lasers de redução, como o endolaser, né? Que a gente consegue enfiar o laser dentro da gordura e diminuir aquela gordura gradativamente. Então, pacientes que têm uma gordurinha pequenininha, vamos tentar primeiro fazer um renúvel, vamos tentar fazer esse lipo com o laser, que faz uma redução legal. Lipo de papada tem um efeito muito legal com o endolaser. Eu não trabalho, mas eu vejo os pós-operatórios que eu cuido. Eu já ia te perguntar, falei, a doutora, pelo jeito, é fã do endolaser. Eu já gosto muito. Ouvi falar muito, então o resultado realmente é interessante. A avaliação, Elga, tem que passar uma consulta. Entendi. Não adianta o paciente ser obeso,
querer tirar com um laser aquela papada que tá assim, que adquiriu tem 40 anos atrás. Entendi. Então, mas existem profissionais, infelizmente, que vendem esse milagre e acaba tendo hipertrofias, né? Ou trofias da onde passa a cânula e fica aquelas marcas de onde está passando as fibróticas. Eu não quero falar sobre fibrose, porque todas as cirurgias plásticas acabam acontecendo fibrose. Mas é uma marca, gente, que fica certinho onde a cânula passa. Se você não faz um pós muito adequado, aquela marca vai continuar para sempre. Então, o que era sonho vira um pesadelo. E é algo muito incômodo. Voltando a dizer, não sou contra as cirurgias plásticas, mas eu acho que você tem uma anestesia geral, você abandona a sua família, você fica internado, você não sabe quando que você vai sair. Então a gente tem que pensar muito bem nesses sonhos de cirurgia plástica, sendo que as tecnologias, até os procedimentos invasivos, como o próprio endolaser, traz uma resposta muito boa para que você adie esse momento, para que você tenha uma segurança financeira e emocional para aceitar a transformação, porque eu fiz a cirurgia do meu peito, eu não me aceitava, eu falava, gente, mas eu tô estranha, a minha postura, eu tô me sentindo estranha, assim, a mama. Sério que você teve essa demora para se adaptar? Eu tive uma demora para me reconhecer, inclusive nas roupas. Então, assim, tudo devagarzinho vai melhor, né? Sim, e é um tratamento, né, doutora? Sim, é um tratamento. A resposta é um pouquinho mais demorada, mas você chega lá também, o resultado ele vem. Só não é imediato, né? Sim, eu poderia trazer uma foto minha do que eu tô agora, de repente eu mando para vocês depois. Eu fiz uma tecnologia de ultrassom microfocado, onde a gente trabalha, é a única tecnologia onde a gente trabalha em musculatura. A gente fala de músculo é o quê? Ficar forte, né? Então o que a gente faz para treinar o rosto? Não tem um treinamento, não tem uma musculação. Então eu fiz a ultrassom para abrir meu olhar, eu acho que foi a primeira coisa que você percebeu. Eu tenho uma acentuada flacidez de pálpebra, que eu não quero fazer agora, nenhum tipo de cirurgia, tenho muito medo da cicatriz. Fiz o Botox, que eu acho que a associação dele com a ultrassom fica maravilhoso. E fiz um laser, que chama laser fracionado microagulhado, associado ao PDRN. É um ativo coreano, também a tendência mundial para rejuvenescimento. Achei que transformou a qualidade da minha pele. Sabe aquelas ruguinhas finas que você passa maquiagem assim? Sim, e ela aquele dá aquela craquelada. Esse laser associado ao PDRN, assim, foi a primeira coisa que eu fiz e todo mundo notou. Então, quer dizer, eu não entrei com nada de agulha, além do Botox, né? A gente não dá pra fazer. Mas todo mundo pensa, você fez bioestimulador, né? Nossa, eu fiz bioestimulador tem 4, 5 anos, Elga, só pra você ter ideia. Não, foi uma das primeiras coisas que eu te perguntei. Eu falei, nossa, mas você está ótima. Eu também tô gostando Já muito. quero saber o que você fez. E a gente tem que utilizar de cuidados em casa, né, Elga? Tudo isso faz com que tenha mais durabilidade ao que você faz. E manutenções. Não adianta você fazer um Botox um ano e não fazer no ano seguinte, a não ser que você queira fazer o preventivo das rugas. Eu faço uma vez por ano e não faço pesado, eu faço bem longe da minha sobrancelha, para que eu não sinta esse relaxamento total, para que não prejudique a área dos meus olhos. Então, tudo existe uma técnica e um estudo científico de como a gente tem que trabalhar. Eu já aprendi todos os pontos do Botox, vou aplicar lá em casa. Mas é o que mais tem hoje na internet. Nas redes sociais, você abre, tá todo mundo falando de ponto. Né? Eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Será que é verdade? Aí, lógico que aguça uma curiosidade, né? Mas eu acredito, assim, que é muito genérico, né? Cada ser humano é único, cada caso é um caso, cada estrutura da face é diferente, então... E o melhor, né, Elga? Ou o pior, procurar o preço. Eu vou no mais barato, eu vou escolher o Botox de R$500. Gente, não por existe. Ponto, por ponto. Eu já vi cobrarem por ponto. Primeiro que por ponto a gente nem tem como calcular, porque, por exemplo, uma ruga aqui do meio, cada um tem um ponto e uma quantidade que você vai utilizar. Não vai durar. Não vai durar e assim, pode até ficar torta, uma sobrancelha mais arqueada que a outra. Sim, e às vezes sai mistura de toxina. Eu tenho um restinho de um, vou pegar o restinho de outro. Não que isso aconteça no meu consultório, mas gente, o que eu tenho de histórias de Botox, você está com água, não sei o que é. Mas não existe, gente, não existe Botox de R$500. Existe uma cobrança muito grande para quem é legalizado dentro de uma empresa, né? Paga vigilância sanitária, então é alvará sanitário, alvará de funcionamento, juros da maquininha, nota fiscal que você tem. Então, se você faz um cálculo, fora, né, um curso de Botox, por exemplo, paguei 10 mil. E nem foi aqui, foi fora. Então, eu tenho que calcular tudo isso. Não tenho como. E outra, se der ruim, Elga, nem 3 mil, nem 5 mil vai ser suficiente para você resolver aquela dor de cabeça. Sim. Então, é melhor que você sempre procure um profissional que entenda do seu rosto. Mas procure um profissional e fique com ele para sempre. Porque ele vai conhecer você, ele vai saber suas estruturas, ele vai saber, hora de ano para cá, essa foto tá isso, agora você precisa disso, você precisa daquilo. Às vezes, eu faço avaliações online. E elas que me falam o que elas têm que fazer.
Aí eu falo, olha, não é bem assim. Aí eu começo a medir o rosto e mostro tanto que tá faltando tal coisa ou outra coisa e viciada na toxina, né? Quero só fazer botox. Eu tô falando muito sobre o botox porque tá virando uma moda, um vício. Gente, a gente precisa de colágeno. Nós precisamos de colágeno. O pós do Botox, às vezes tem gente que fala que aparenta que piora, né? Mas ele faz o relaxamento da musculatura. Você tá perdendo o seu músculo cada aplicação que você faz. É a mesma coisa da academia. Se você ficar sem fazer academia, só ficar deitada, você vai relaxar seu músculo. Sim. E isso que a toxina, não sou contra, mas eu acho que tem que ter indicações. E não é moda, gente. Não adianta fazer Botox sem colágeno. Qual a qualidade da pele que você vai ter, a não ser de ficar paralisadinha, né? Sim. Esquisito. Para estímulo de colágeno, então, vamos falar sobre isso. Vamos! Fora os bioestimuladores, existe alguma outra tecnologia que também traga esse benefício do colágeno? Gosto muito de laser fotona, é um dos lasers que atinge músculo, que dá para fazer intraoral, que a gente perde o músculo da boca, né? Então a culpa não é o bigode chinês, é a estrutura nasal. Olha só, doutora, bucal, não a gente sabia vai disso. perdendo as estruturas, isso mesmo. Nossa, que interessante. Gosto muito desse laser, tudo bem, a sessão é bem salgada, sim, mas assim, para aquela senhora que está com 60 e poucos anos, não quer fazer cirurgias plásticas e quer atenuar suas rugas, é um ótimo laser. Gosto do CO2 fracionado, que a gente também consegue atingir para camadas profundas. O CO2, ele tem uma retração de pele, né? Sim, dependendo da temperatura que você utiliza. Entendi. Então, você pode ser trabalhado com uma temperatura leve, que daí vai agir como um peeling, e a temperatura alta, onde a gente consegue aprofundar mais dermicamente, né, aquele calor. Eu utilizo muito no consultório do laser fracionado e microagulhado, que a gente associa um tratamento só, com microagulhamento, que é milenar, que todo mundo sabe, maravilhoso, que estimula colágeno, associado ao calor. Então, em uma sessão, a gente consegue fazer 2 procedimentos simultaneamente. E o que é bom desses lasers? A entrega, a gente fala que é o grande delivery, né? A entrega daquele produto, daquele ativo. E hoje os ativos coreanos, tá pra ficar, Elga, assim, resultados incríveis, parece mágica. E realmente a Coreia, né, ela é uma referência, ela exporta muito esse tipo de tecnologia para a estética, né, doutora? Eu acho que eu já falei sobre isso aqui, que na escola eles aprendem sobre ácido, né, ácido glicólico, ácido mandélico. As meninas já saem da escola já com essa pré-aprendizagem de como cuidar da pele. Eles então têm essa cultura mesmo de cuidados, sim, né? Mulher bonita é mulher sem manchas, é mulher porcelana, com aquele rostinho bem branquinho. Eles usam muito pó de arroz, porque o pó de arroz, ele tem esse potencial, né, de clareamento, de hidratação. Então, se você entrar em algum site deles, vai ver que a base de cada coisa ali, de cada clareador, tem o pó de arroz. Porque ele, além de mineral, ele hidrata, ele também clareia minhas manchinhas. Eu tô apaixonada pela tecnologia coreana. Olha que maravilha, eu acredito que vem muita novidade por aí. Sim, então, doutora, você sempre tem que vir compartilhar com a gente aqui, porque o assunto não falta, né? Nossa, metade. O que eu acho, assim, bem interessante é tudo que a doutora vem nos trazendo de informação e de conhecimento e de experiência, né, doutora? Que às vezes você se queixa e não está satisfeita seja na parte facial ou corporal, mas são detalhes, por exemplo, um estímulo de colágeno, um rosto sem manchas, que já, de repente, recupera total a sua autoestima. Com certeza. Então, é uma questão de você entender o que te incomoda, que a doutora sempre, em todas as consultas, o que te incomoda, uma das primeiras perguntas. Sim. E você começar a trazer esses cuidados para a sua vida, né? Com certeza. Porque opções tem muitas. E deixa a gente confusa. Deixa a gente confusa. Não, eu não, mas os pacientes, né? Eles ficam, mas ultrassom também é para quê? E o laser também é para quê? Tantos laser, né? Por que o laser é diferente, por exemplo, da depilação? Que foi muito essa pergunta. Por que o seu laser não depila pelo? Eu falei, porque é um laser diferente, que atinge outra camada. Laser reconhece cor, né? Laser reconhece cor. Então, existe o laser de tirar tatuagem, existe o laser que reconhece a cor do bulbo capilar. Muitas pacientes minhas falam, nem sabia que eu tinha pelo branco na pepeca, mas na hora que faz o laser, porque o laser vai reconhecer. Porque não pega, né? Só reconhece a cor. Eu fiquei sabendo disso. Olha, mulheres, fiquem atentas, né? Porque tem a idade certa para fazer. Tem, mas você vai ver que até as jovenzinhas hipopigmenta nos pelos. Mas sério?
a gente vai reconhecendo o nosso corpo e a gente tem que entender realmente de laser. O que eu tenho para dizer é que hoje tem tudo na internet. Então, você quer fazer um procedimento, vai lá, lê, estuda, faz a sua consulta avaliativa, conversa direitinho com a sua doutora, com o profissional que vai te atender e depois você vai estudar sobre esse assunto e ver se cabe para você. Nossa, é isso mesmo que eu estava precisando, isso mesmo. Então, existe laser de tudo quanto é tipo, mas com funções diferentes no tratamento. Tá? O laser fracionado que eu utilizo, ele é muito bom para foliculite, ele é muito bom para flacidez, então ele é um combozinho que eu gosto muito. O próximo laser, que é o nosso sonho, que a gente vai trazer, se Deus quiser, vai ser a Fotona, que ele traz muitos benefícios. A gente consegue fazer um preenchimento labial sem injetar nada, porque o processo de envelhecimento acontece na boca, nos lábios. Só eu não sabia que tinha essa função também, Helga, doutora. Já quero. Doutora Letícia, sempre um bate-papo assim espetacular, com muitas informações seguras, baseadas em conhecimento, né, na busca desse conhecimento e de muita experiência. E daquele propósito de sempre fazer o melhor, trazendo autoestima, trazendo autoconfiança e estimulando a pessoa a se gostar, né, doutora? A ser feliz. Principalmente do jeito que ela é. A gente só aprimora, eu falo que eu só aprimoro aquela boca que já é bonita, eu só preparo aquela pele que tá num processo de envelhecimento que pode chegar aos 80 anos muito bem. Não sou contra procedimentos cirúrgicos, muito pelo contrário. Eu acho que a gente precisa de saúde mental vindo de qualquer ramo, mas desde que você foque na sua saúde mental, você se transforma, você é linda, sempre vai ser linda e a gente só aprimora. Só para concluir, lá na clínica, a gente vai começar a fazer cirurgias de oto. Vai ser uma cirurgia que eu vou querer entrar na clínica saindo um pouquinho dos minimamente invasivos. Não sei se você já conheceu o procedimento. Não, conheço. A gente pode aplicar um pile no furinho daquela orelha que está muito alargada. A gente consegue fazer uma sutura para que diminua a orelha que está muito diabano. Então, eu vou começar com cirurgias, pequenas cirurgias agora no consultório. Olha que maravilha. E mais pra frente eu trago mais novidades. Ai, já quero saber de tudo. Então, já vamos marcar o próximo bate-papo, doutora. E eu vou voltar ao meu tratamento de ozônio, que eu não vivo sem. Estou muito feliz de ter voltado. Que pena que é rápido. Sim. Nem senti a entrevista hoje. Mas mas com você é sempre assim. Obrigada você por tem me muito deixar à conteúdo. vontade. Muito obrigada e até a próxima, doutora. Até mais.